Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre kits compactos para você levar em uma viagem ou para trabalhar fora de casa. Qual é o melhor kit? Será que é um tablet ou um celular dobrável? O que é mais compacto? O que atende melhor aos mais diferentes tipos de usuários? Vamos dar uma olhadinha que esse vídeo pode te ajudar. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então eu estou aqui com dois kits diferentes, tá? Eu vou abordar um por vez, né, para mostrar para vocês. Primeiro é um iPad Pro com chip M2, com esse teclado aqui da Logitech. Eu já mostrei esse teclado por aqui, ele é um teclado dobrável. E a parte interessante, né? Primeiro, ele é super compacto, super fininho, ele fecha aqui e vira um case, né? Isso é bem legal e é super leve. E a parte também, que é super interessante, outra parte, né, é que ele pode ser conectado com 3 dispositivos ao mesmo tempo, tá? Então você pode ali alternar o uso entre seu teclado, com o tablet, com o celular ou com o computador, tá? Então esse seria um kit que também poderia ser utilizado com esse teclado mais antiguinho aqui que eu tenho da Logitech, que é a versão número 1 desse teclado que eu estou usando agora. E o que tem de interessante, ó, ele é extremamente fino, tá? É fino, compacto pra caramba. A parte negativa é que ele ainda usa a micro USB, né, para carregamento, mas a bateria dura muito. E ele não tem como conectar vários dispositivos. Você tem que fazer uma nova conexão se você quiser mudar do teu celular, por exemplo, para o computador ou para o tablet, tá? Mas são dois kits bem compactos mesmo. Aqui o que eu tenho de benefício com o tablet? Primeira coisa que eu acho que é interessante, que não adianta, é inegável, é o tamanho da tela, tá? Então aqui, ó, deixa eu desbloquear a tela do dobrável para mostrar para vocês. Aqui é a posição que tá duro, viu? Mas aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma tela muito maior aqui de 11 polegadas contra uma tela mais compacta que dá ali praticamente a metade. Se você colocar aqui em cima, ó, dá para ver que é praticamente a metade da tela, um pouquinho mais, tá? Do iPad. E aí o que acontece? Aqui, se eu for, por exemplo, editar um vídeo, eu tenho uma timeline maior, eu tenho como abrir mais de um aplicativo ao mesmo tempo com muito mais espaço, tá? Então, esse é um ponto que a gente assim não tem como negar, você tem muito mais espaço aqui para poder trabalhar. Por outro lado, é um dispositivo mais pesado e que não fica bem em qualquer mala pequenininha, tem que ser ali uma mochila um pouco maior, uma bolsa um pouquinho maior. Mas ainda assim ele cabe em várias malinhas aí pequenininhas, eu já mostrei várias aqui no canal, cabe direitinho. Aqui ele está com a caneta também, né? Então a caneta acaba ajudando bastante no caso de uma edição de vídeo para fazer aqui um corte mais fino, sabe? Um ajuste mais fino, então ele ajuda bastante. Outro ponto interessante no caso específico é software, eu sei que é software, tá? Mas só para vocês terem aqui uma ideia. Eu tô com a versão do LumaFusion 5.1.3, tá? Que tá rolando aqui nesse tablet. Enquanto no dobrável, né, no Android, seja ele qual for, ó, eu estou com a versão 2.0, tá? Então entrando aqui, ó, vamos pegar aqui o mesmo ponto, ó, ajuda. Vamos ver se ele mostra aqui a versão. Vamos ver se ele tem aqui, não vai ter. Aqui, ó, 2.0. Então é uma versão bem mais antiga, tá? Aí o que significa isso? Isso prejudica tanto assim? Olha, vou dar um exemplo para vocês. Então aqui, por exemplo, se eu quiser usar mais de uma câmera em uma gravação, eu consigo depois editar e sincronizar tudo com o encapsulamento multicam. Enquanto que o que acontece aqui na versão do Android, ó, eu não tenho essa previsão, tá vendo? Aqui eu tenho, depois de título, e aqui eu não tenho. Então, assim, é um ponto que faz falta para pouquíssimos usuários, com certeza, mas para o meu uso é uma questão que pega, que faz falta, tá?
Agora falando, deixando um do lado do outro, falando ali do que mais interessa no dia a dia, tá? Você está numa viagem ou num evento, sem sombra de dúvida, eu ainda acho que o dobrável é muito mais esquema porque ele é mais compacto, ele é pequenininho. No meu caso aqui eu estou utilizando, ó, com essa capinha e com esse carregador por indução que na verdade vira ali uma espécie de suporte, tá? Então isso aqui eu posso tirar também se eu quiser. E olha, é isso aqui, a diferença de tamanho é incomparável e ainda ele funciona como celular e como câmera, coisa que o iPad não vai fazer, tá? Então, assim, tem as suas vantagens e não são poucas, né? E assim, é inegável que levar um único dispositivo super compacto é mais agradável, é muito mais fácil no dia a dia, tá? Vamos colocar mais brilho aqui para essa tela ficar bonita. Mas aí, assim, é muito mais fácil de levar no dia a dia. O que eu sinto com relação a esse dobrável? Ele me lembra muito o iPad mini. O iPad mini talvez seja um pouco maior, né? Deve ter uns 2 dedos a mais ou 3 aqui no comprimento, né? Quando está nessa posição widescreen. E acaba tendo ali uma possibilidade de trabalho, né, com um pouco mais de conforto do que nesse dobrável, tá? Mas é o que eu falei, né? Como ele é dobrável, ele acaba ficando muito mais compacto, muito mais legal de levar numa mochila, porque você dobrou, acabou, tá? Ele fica realmente muito pequeno. Tem ali a possibilidade de colocar mais de um aplicativo ali para rodar, então aqui eu deixei alguma coisa salva, por exemplo, ó. Só para vocês verem, então eu consigo rodar 2 coisas ao mesmo tempo, consigo redimensionar, né, do tamanho que eu precisar, dá para colocar até um terceiro aplicativo, então é bem interessante, tá? Aqui eu consigo fazer também a mesma coisa, tá? Então aqui eu consigo abrir, por exemplo, esse aplicativo e aqui em cima eu consigo colocar 2 aplicativos também, ó. E consigo, ó, vamos escolher um Procreate da vida que seja. Então aqui eu também consigo, ó, trabalhar com 2 aplicativos, só que fica um espaço muito maior. Então esse é um ponto que pode ser um ponto-chave para muita gente e pode ser um fator determinante aí da escolha do melhor dispositivo para trabalhar fora de casa. Claro, nós estamos falando de um dispositivo com o sistema operacional de Android e um iPad OS, ou seja, eles vão ser mais limitados, eles não vão ter tudo o que um sistema operacional de um computador tem. Mas, por outro lado, você vai ter um dispositivo tão compacto que assim não tem comparação com computador nenhum. Você vai ter um dispositivo que a bateria vai durar bastante e caso você precise de uma energia extra, você carrega com um power bank. É muito mais fácil você alimentar dispositivos portáteis desse tamanho que aquecem menos, têm uma bateria mais durável e vão chegar muito mais longe, por exemplo, numa sala de aula ou numa viagem ou num dia de trabalho, quem trabalha com vendas, quem trabalha com alguma coisa que é mais ali rua todos os dias, ficar mais tempo fora de casa do que dentro de casa, então acaba que são dispositivos muito mais interessantes. Mas, por outro lado, que eu sempre falo, você se roda algum aplicativo que é muito específico, que precisa de um PC com Windows ou um Mac, aí não vai ter jeito, gente, porque são coisas diferentes, que eu costumo sempre falar. Quem está na dúvida se precisa de um tablet, não precisa de um tablet. Entendeu? Porque é aquela história, você está na dúvida, é porque você provavelmente vai comparar com um computador. Agora, se o tablet é um complemento do seu computador, ou de repente você tem um computador no trabalho, e aí o tablet é o dispositivo que você usa em casa, que você não precisa de um segundo computador para ficar em casa, para fazer consultas mais rápidas e tal, aí eu acho que o tablet encaixa bem. Agora, se não é o seu caso, você quer um computador ou precisa de um computador em casa, para usar softwares mais completos tal, aí o teu negócio não é um tablet, muito menos um dobrável, o teu negócio é um notebook, é um computador de mesa.
Agora, gente, assim, pensando em bagagem mesmo, né? Sem entrar nos detalhes desses dois softwares que eu mostrei para vocês, tá? E de outros tantos, né, que também existem e que algumas vezes são mais completos no Android, outras mais completos no iPadOS aqui no caso, tá? Então, por exemplo, você falar, puxa, eu preciso de inteligência artificial. Gente, inteligência artificial está bem mais evoluída hoje nos dispositivos como esse dobrável, tá? Então você vai ter muito mais possibilidades de uso de inteligência artificial nele do que no iPad, tá? Então assim, você tem que pesar o que realmente é importante para você. Por outro lado, se você trabalha com desenho, o Procreate ele é muito mais completo do que qualquer software que você tenha no Android. O LumaFusion, como eu mostrei agora há pouco, é uma versão muito à frente, não tem comparação, tá? Então assim, existem prós e contras sempre dos dois lados. Agora, na minha opinião, pensando em produtividade, eu vou ser muito sincero, claro que eu gosto da tela maior, mas se for para levar numa viagem, ou por exemplo, vou trabalhar na BGS, né? Eu levei o tablet, foi cansativo ficar com o tablet o dia inteiro. É leve o tablet, é pequeno. Gente, vai ficar 10 horas segurando esse tablet numa malinha. Depois de 3 horas você andando de pé com isso aqui na lomba, você não aguenta mais, você fica cansado. Por outro lado, você fica um dia inteiro com um dispositivo como um dobrável ou até mesmo como o S24 Ultra, porque ele é muito mais compacto, muito mais leve e você pode até colocar no bolso da calça, você não precisa andar necessariamente com ele na mochila, tá? E mesmo se andar, é o peso de um celular, o celular grandão, mas é o peso de um celular. E precisou trabalhar, precisou sentar numa mesa para fazer, como era o meu caso, fazer algum artigo, escrever alguma coisa, escrever um post para o site, era só abrir essa telinha aqui, ó, com um teclado externo, acabou, estava resolvido, tá? Então assim, tem prós e contras. Aqui, por exemplo, hoje é um contra meu, muito específico meu. Eu não tenho uma caneta para usar com ele, não tenho. Então, assim, é um ponto negativo, tá? Eu não vou conseguir fazer anotações, eu não vou fazer coisas que eu consigo fazer com o iPad hoje, tá? Porque eu tenho a caneta do iPad. Então, assim, existe caneta para ele? Existe, mas eu teria que gastar dinheiro, comprar ou uma genérica ou oficial, que é caríssima. Então, assim, não seria uma coisa tão fácil quanto, né, está neste momento o meu tablet que já está com a caneta. Mas pensando, seja um evento de longa duração, ou seja, até para trabalhar fora de casa ali numa viagem, que assim, eu não vou estar trabalhando 24 horas por dia, eu vou fazer alguma coisinha à noite e de manhã antes de sair para passear. Eu acho que ainda assim o dobrável ou um iPad mini é a melhor opção. Por mais que fique devendo, no caso do dobrável, fique devendo alguns softwares, e no caso do iPad mini, fique devendo aí o chip que vai ter um A17 Pro Bionic, se eu não estou enganado, não vai ter o chip M2 que eu tenho aqui, mas ele vai dar conta de muita coisa e vai ser muito mais compacto, tá? Então, aquela história. No final das contas, eu acho que para trabalhar dentro de casa, pode ser um tablet grande, até mais confortável, ou para uma sala de aula, faz sentido se ter mais espaço para anotação e tal. Agora, saiu de casa, principalmente se você precisar colocar numa mala, colocar numa mochila e numa viagem ou num trabalho, como eu comentei, numa BGS, numa CCXP, por exemplo, numa Campus Party, ou num evento que eu tenho aí, vários eventos do dia a dia, o dobrável acaba sendo uma escolha mais interessante justamente por ficar minúsculo na mochila e mesmo levando um teclado, ó, você não adiciona praticamente peso nenhum, ainda dá para levar câmera, levar powerbank, levar outras coisas e trabalhar com um relativo conforto. É a coisa mais confortável do mundo? Não, eu ainda acho que o iPad mini tem um tamanho um pouco mais adequado, que eu acho que o iPad mini ele está entre esses dois
caras aqui, tá? Então ele é algo maior do que o dobrável, mas menor do que o iPad Pro. Então eu acho que é o tamanho ideal para você colocar numa mochila e esquecer do peso, né? Porque ele é minúsculo, tá? Agora, se for para ter conforto mesmo, para uma longa jornada de trabalho fora de casa, ou até mesmo eu vou viajar, vou passar 15, 20 dias fora, não dá para ficar 15, 20 dias, caso não dê para você desconectar do trabalho, não dá para ficar todo esse período trabalhando um trabalho real mesmo, com horas de trabalho ali, num dispositivo com uma tela tão pequena. Aí eu acho que o iPad ele acaba ficando melhor, mas, como sempre, né, não dá para ser perfeito, você vai ter um equipamento muito mais pesado e que vai te cansar ali no dia a dia. Bom, pessoal, então é isso. Acho que vale muito do perfil de cada um. Não tem resposta certa aqui. Vale muito do tipo de mala que você quer levar. De repente você quer levar uma bolsa ali, uma sling bag ali pequenininha, só uma bolsinha de cruzar. Aí não tem como, né? Você vai se balizar o tamanho do que você vai levar pelo teclado. Na minha opinião é isso. Você vai falar, bom, tudo bem, então que tamanho de teclado que cabe em qual malinha? Aí você vai ver qual bolsinha ali, qual mala de cruzar que você vai usar. Aí eu acho que esse dispositivo, e depois também você vai levar uma câmera, uma GoPro, tal, isso é que vai balizar o qual vai ser a melhor opção. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a intensidade, o número de horas de trabalho e que tipo de trabalho que você vai ter que realizar. Aí você pode escolher entre um dobrável ou simplesmente um iPad, seja o modelo que for, ou até mesmo esse iPad Pro, que hoje, se eu não estou enganado, já está no chip M4, né? Eu acho que é o M3, eu acho que já está no M3 ou M4. Mas enfim, aí tem que decidir o que é mais importante. Mas, que eu falei, no meu caso, por exemplo, eu não sou um super desenhista, tenho gravado os vídeos com multicâmera, então isso é um recurso importante se eu for produzir conteúdo durante a viagem ou durante o evento, e que se essa produção precisar realmente sair naquele dia mesmo, ou naquela viagem, ou naquele evento. Aí eu acabo caindo, ou até mesmo no iPhone, por conta da versão do LumaFusion, ou no iPad. Não tem muito como escapar, se for esse o caso. Agora, se for o caso, assim, já subi meus vídeos, estou tranquilo, todo o material que eu gravar eu vou poder editar com calma, eu prefiro levar o equipamento mais leve possível. Ah, mas se tiver multicâmera, dá para editar com essa versão mais antiga do LumaFusion no dobrável? Dá, mas é mais chato de sincronizar a voz com as imagens de duas fontes, de duas câmeras. É mais chatinho de fazer, você tem que fazer meio na mão ali, ouvindo, acertando os pontos, então fica um pouquinho mais lento o trabalho, mas dá para fazer, não é que não dá. Ele é possível, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas é isso, gente. Privilegiando o peso, eu vou de dobrável sem nem pensar. Agora, pensando num trabalho mais pesado, aí é o iPad que acaba me resolvendo, ou até mesmo numa última emergência, como foi na última viagem que eu fiz, né, numa emergência máxima de um trabalho que eu tenho que entregar com prazo mais curto e que eu corri o risco de precisar refazer alguma parte dele, aí é computador mesmo, para não ter erro, para viajar em paz. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.